Então, bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo da hora que você está assistindo. Meu nome é Mário Dwyer e hoje, nesse vídeo, eu vou tratar de algumas questões sobre ontologia, o que nós entendemos no nosso grupo por ontologia, por crítica ontológica. O grupo esse, evidentemente, é o GEPOC, conforme já foi anunciado. Como fica claro no próprio nome do grupo, a preocupação com questões ontológicas é decisiva em nossos estudos. Por isso, parece-nos essencial tentar esclarecer a nossa posição nessa questão tão controversa, a ontologia, que envolve, inclusive, algumas diferenças com as concepções de colegas que são muito próximos e cujo domínio da ontologia de Lukács é absolutamente inquestionável. Para ilustrar a nossa posição, poderíamos recomendar um artigo de minha autoria, intitulado Jorge Luiz Borges, Filosofia da Ciência e Crítica Ontológica, A Verdade e a Emancipação, publicado na revista Margem Esquerda em junho de 2015, onde eu apresento uma síntese das conclusões a que cheguei em minhas investigações sobre filosofia da ciência e ontologia. Todavia, no contexto desse vídeo, acreditamos que são suficientes algumas passagens de Lukács e de Roy Bhaskar sobre o tema. Ambos autores sustentam que não é possível negligenciar indefinidamente as questões ontológicas. Eu penso que o filósofo marxista húngaro George Lukács dispensa apresentação. Para muitos, ele pode ser considerado o filósofo mais importante do século XX. Roy Bhaskar, por sua vez, embora não muito conhecido no Brasil, inspirou com sua obra o realismo crítico, o critical realism, uma corrente de pensamento presente em diversos departamentos de várias universidades em todo o mundo. Na opinião de Bhaskar, em geral, se aceita a crítica elaborada por Hume sobre a possibilidade de qualquer ontologia, da existência de qualquer ontologia filosófica ou de qualquer explicação do ser, e, em particular, a refutação de Hume de que podemos estabelecer filosoficamente a existência independentemente das coisas ou a operação de necessidades naturais. Então, essa seria uma citação do Bhaskar. Então, o Bhaskar critica essa posição de Hume, sustentando que, na verdade, toda a teoria do conhecimento tem que pressupor uma ontologia que especifique como deve ser o mundo para que o conhecimento seja possível. E, de toda maneira, por isso dizer que toda explicação da ciência ou filosofia, na medida em que esteja preocupada com a ciência, pressupõe uma ontologia, equivale a dizer que a filosofia da ciência tem um horror a um vácuo ontológico. O Lukács, por sua vez, defende, a nosso ver, posições análogas, como é possível constatar nas seguintes passagens que eu passo a repetir logo em seguida. São passagens de sua obra póstuma para uma ontologia do ser social. Diz ele: vida cotidiana, ciência e religião, teologia incluída, de uma época, formam um complexo interdependente, sem dúvida frequentemente contraditório, cuja unidade muitas vezes permanece inconsciente. O problema que emerge, continua Lukács, o problema que emerge aqui de forma ingênua, originária, segundo ele, e muitas vezes de maneira totalmente inconsciente, consiste no modo como as necessidades vitais da praxe humana, entendidas no sentido mais amplo, estão em interação com as visões teóricas dos seres humanos, sobretudo as ontológicas. Continua ele: naturalmente, essa praxis é determinada objetivamente, em última análise, pelo ser social e pela natureza por ele mediada. Entretanto, essa praxis postula por si só, necessariamente, uma imagem de mundo com a qual possa harmonizar-se e a partir da qual a totalidade das atividades vitais produz um contexto pleno de sentido. A rigor, para ser coerente com as ideias que defendemos,
seria apropriado estender a formulação de Bhaskar a toda a praxis humana, da qual se poderia dizer também que ela tem um horror ao vácuo ontológico. Isso porque, como se viu com Lukács acima, as representações ontológicas, não importam se seu componente principal são as ideias da vida cotidiana, a fé religiosa, a ciência, etc., não são um elemento opcional da prática humano-social. Se a praxis é teleológica, é finalística, segue-se que ela tem de pressupor um sentido que lhe é dado pela noção de como é o mundo, noção ontológica, portanto. Isso porque seria um contrassenso imaginar a prática finalística de sujeitos desprovidos de uma figuração do mundo que dê sentido à sua prática. Em outras palavras, não há prática com sentido sem sentido. Se admitimos, portanto, que as representações ontológicas não são opcionais, que a praxis tem horror ao vácuo ontológico, não é de modo algum irrelevante perguntar sobre a veracidade, a plausibilidade, a verossimilhança de tais representações sobre as quais a praxis se baseia, ou sobre a conformidade ontológica entre as representações e o mundo natural e social. Pergunta que somente pode ser respondida mediante a crítica ontológica. As coisas são o que são, a natureza é o que é, a sociedade é o que é. Conhecer as coisas, a natureza, a sociedade, é um problema humano, pois a prática, a realização de finalidades requer o conhecimento das coisas, da natureza e da sociedade. Por isso, o erro no conhecimento implica o fracasso na prática, a não realização das finalidades buscadas na prática. E como o conhecimento é condição para a determinação das próprias finalidades, o erro no conhecimento também implica fracasso, pois dá origem a finalidades irrealizáveis. A verdade sobre as coisas, a natureza, a sociedade, portanto, é fundamental não apenas para o sucesso da prática, mas principalmente para a determinação das próprias finalidades. Em suma, a verdade importa. No entanto, não existe um ponto de vista supra-humano para julgar a verdade do conhecimento das coisas, da natureza e da sociedade. Na ausência, portanto, desse ponto de vista, a partir do qual se possa ver as coisas, a natureza, a sociedade de fora, e sendo a verdade um problema humano, ela só pode ser resolvida humanamente. A crítica ontológica é o processo por meio do qual a verdade das coisas, da natureza, da sociedade, sempre relativa, vai sendo humanamente estabelecida. E o faz necessariamente por meio da crítica do fundamento ontológico das ideias correntes. Dito isso, entretanto, uma advertência é indispensável. Se há razões justificadas para a crítica ontológica de concepções socialmente correntes, predominantes, é possível concluir que a sociedade pode ser e vem sendo reproduzida por práticas informadas por falsas noções no plano ontológico, o que impõe a interrogação crucial: qual o destino de uma sociedade cuja reprodução gera e necessita falsas ideias? Nesse vídeo, portanto, eu esbocei uma primeira abordagem sobre a categoria da ontologia. Em outra ocasião, eu debaterei o significado de crítica em Marx, mediante a apresentação da posição por ele assumida relativamente à ciência econômica ou às ciências sociais, que a gente poderia denominar de positivas, não positivistas, positivas. Eu convido vocês a dar uma olhada nesse e nos demais vídeos de nosso canal e a utilizar a caixa de comentários aqui embaixo para algum questionamento, crítica, debate, contribuição. Um abraço, até a próxima.